Daniel 1 na cova dos leões, Mig e Meg, histórias bíblicas. No ano 539 AC, Ciro, rei dos persas, conquistou a Babilônia e se torna imperador mundial. Poucos anos depois, Dario tomou o trono, e com ele o Império Persa atingiu seu apogeu. Dario dividiu seu vasto império para ser governado por 120 sátrapas, que prestavam contas a 3 supervisores. Daniel era um destes 3. Ora, Daniel destacou-se tanto entre os governadores que o rei planejou colocá-lo à frente do governo de todo o império. Os sátrapas ficaram com inveja e procuraram motivos para acusar Daniel. Procuraram achar defeitos em sua administração, mas Daniel era fiel, honesto, dedicado e competente. Por não acharem nada do que acusar Daniel, estes homens ambiciosos tramaram uma armadilha. Chegaram à conclusão de que a única coisa que podiam atacar era a lei do Deus dele, diferente de todos os demais. Finalmente foram à presença do rei Dario para apresentar-lhe uma proposta ardilosa. Viva, ó rei Dario! Viva para sempre! Todos os supervisores reais, sátrapas e os conselheiros concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando honra máxima ao rei. Todo aquele que, nos próximos 30 dias adorar a qualquer outro deus ou homem, terá que ser lançado na cova dos leões. Agora, ó rei Dario, viva para sempre, assine este decreto, para que seja emitido, divulgado e cumprido. Que seja uma lei digna dos medos, persas, que é certa e não volta atrás. O rei ficou envaidecido, gostou da honra que os seus súditos lhe prestariam, e sem pensar muito, assinou e selou a nova lei. Uma cópia da lei foi para Daniel, que ficou estarrecido e muito preocupado. Daniel foi para sua casa e na janela que apontava na direção de Jerusalém, começou a orar e a chorar em alta voz. Era seu costume de fazer isto todos os dias, 3 vezes ao dia, mas desta vez as lágrimas jorravam copiosamente. Os sátrapas foram ver se Daniel estava diante da janela, orando ao seu Deus, e foram logo contar a novidade ao rei. Foi aí que o rei caiu em si e percebeu a cilada em que havia caído. Ele queria de todas as formas salvar seu servo fiel. Mas a lei, por tradição medo-persa, não podia voltar atrás. O grande Dario ficou pequeno. Então o rei deu ordens para trazerem Daniel para ser jogado aos leões. O rei olhou nos olhos de Daniel e falou: preciso cumprir a lei, que o seu Deus, a quem você serve tão fielmente, o livre. Levaram Daniel à cova e em seguida fecharam a entrada com uma grande pedra. Fez-se silêncio. Sem dizer uma palavra, a comitiva voltou ao palácio. Lá dentro da cova, Daniel foi logo falando: leões, fiquem quietos. Os leões grunhiram um pouco e se recolheram. Estavam famintos, mas se acalmaram. Daniel orava e louvava o Deus Altíssimo, Senhor dos leões. De volta ao seu palácio, o rei ficou muito triste. Não conseguiu dormir, nem comer ou beber. Só pensava na maldade que havia feito a Daniel. Ainda de madrugada, quando o sol estava para nascer, ele foi correndo à cova dos leões para ver como Daniel estava. De longe ele gritava: Daniel, meu bom Daniel, o seu Deus conseguiu livrá-lo dos leões? Conseguiu, Daniel respondeu. Ó rei Dario, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Louvado seja o Altíssimo. Os leões não me fizeram mal algum, assim como eu também não lhe fiz. O rei muito se alegrou. Mandou logo que tirassem Daniel de lá. Assim que ele saiu, todos quiseram ver o que havia acontecido a Daniel,
e viram que não havia sinal de luta nem ferimentos. Daniel havia confiado em seu Deus. Todos ficaram impressionados, mas o rei não cabia em si de tão contente. Imediatamente, ele chamou seus oficiais e deu uma nova ordem: tragam os conselheiros e sátrapas que acusaram a Daniel, e joguem-nos na cova dos leões. E assim se fez. Ouviu-se muitos ruídos dos leões vorazes, que atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Em seguida ele chamou seus conselheiros e promulgou uma nova lei, que foi escrita em todas as línguas do seu reino, que em todos os domínios do império, os homens temam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Adorem o Altíssimo.